as nossas aulas, nossos encontros de deontologia. Sou a professora Raquel Stasiak, vou te acompanhar nesta disciplina que envolve a ética na advocacia, envolve o Estatuto da Advocacia e também o regulamento deste estatuto. Por quê? Nossa, me engasguei. O Estatuto da Advocacia, ele é definido por uma lei federal, a Lei 8.906 de 94. Mas uma lei, pessoal, ela nunca dispõe dos mínimos detalhes. Dificilmente uma lei, ela consegue abordar toda a problemática envolvendo uma determinada questão. E aí surge a necessidade de uma determinada lei ser regulamentada. E o que é o regulamento de uma lei? O regulamento de uma lei nada mais é do que a explicação do conteúdo da lei. Então, muitas vezes, um artigo da lei acaba virando um capítulo do regulamento, tá? Então, o que eu preparei para você? Eu preparei para você um material que é dividido em duas partes, material de deonto, parte 1, parte 2. Nesse material, eu procuro levar a lei junto com o regulamento. Então, o que a gente trabalha aqui? O Estatuto da Advocacia com o seu regulamento e de vez em quando eu ainda busco alguma coisa do Código de Ética quando envolve o assunto, tá? Então, esse material aqui é um resumo de deonto. Ele contempla as normas que são cobradas nessa disciplina, que nós temos 8 questões, em torno de 8 questões, então é uma disciplina que você tem que ter um carinho especial, tá? Bom, sobre o Estatuto da Advocacia, vou começar explicando a lei. Ela tem duas partes muito nítidas assim. A primeira parte, ela começa a tratar sobre a advocacia, explicar o que é o exercício da advocacia, e ela vai até as penalidades que são aplicadas ao advogado. Eu costumo colocar como primeira parte. E a partir do artigo 44, mais ou menos, começa outro título da lei, e aí você estuda a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então a gente vai estudar o Conselho Federal da OAB, vamos estudar os conselhos as seccionais, vamos estudar as subseções, os órgãos que compõem a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, até o artigo 43, a gente trata de quê, pessoal? Do advogado. Até o artigo 43, falamos de você, tá? Até o 43, isso aí. No 44, boa noite, lindona. No 44 em diante, a gente começa a estudar a OAB, tá? Então, até o 44 são vocês. Do 44 em diante, OAB. Muito bem, sobre vocês. O capítulo inicial da nossa legislação, ele trata do exercício da advocacia. E você sabe que o advogado, ele é considerado uma função essencial à justiça. Isso é preconizado no artigo 133 da nossa Constituição da República. E por que é uma função essencial à justiça? Porque é uma instituição, é uma figura que provoca a atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, sabemos que ele funciona mediante provocação. E aí você tem lá na nossa Constituição da República, a partir do artigo 127 até o artigo 135, você tem as instituições que foram estabelecidas para provocar a justiça. As instituições são o advogado, que tem como missão postular em juízo a demanda da pessoa que o constituiu, né? Quando essa pessoa não tem recursos para pagar os honorários do advogado, nem as custas do processo, essa pessoa então procura um órgão que foi criado pelo Estado chamado Defensoria Pública, que é para garantir um princípio fundamental, uma garantia fundamental, que é o acesso à justiça, né? O acesso à jurisdição. Nenhuma pessoa pode ser privada do acesso à justiça. Então, a falta de recursos financeiros para constituir um advogado não pode ser um óbice para que uma pessoa
entre na justiça. Então existe esse órgão chamado Defensoria Pública, que vai atuar e postular em juízo as demandas daqueles que não conseguem constituir um advogado. Depois nós temos ainda a Advocacia Pública, que postula em juízo e atua em juízo na defesa dos interesses das pessoas jurídicas de direito público, e aí entram as procuradorias dos municípios, do estado e a AGU, Advocacia Geral da União, e por fim o Ministério Público, que nos termos do artigo 127 da Constituição da República defende a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e também pode postular interesses individuais, desde que do tipo indisponíveis. Então, se é um interesse individual disponível, resta a pessoa procurar quem? Um advogado para postular em juízo, né? Se não tem grana, busca a Defensoria Pública. Agora, em se tratando de um interesse individual indisponível, a pessoa pode constituir advogado, se não tiver grana, procura a Defensoria Pública e até pode buscar ajuda junto ao Ministério Público, porque o MP atua na defesa de interesse individual do tipo indisponível. Show? Muito bem. Então, a advocacia, nos termos constitucionais, é uma função essencial à justiça e por isso que o 133 preconiza que é uma instituição indispensável à administração da justiça. E a advocacia, segundo os primeiros artigos do nosso estatuto, ela possui duas vertentes. Você pode advogar judicialmente, como você pode advogar extrajudicialmente, né? Então, esse exercício da advocacia, ele não se limita a uma atividade judicial nos processos judiciais. Você pode exercer advocacia administrativa, né? Atuando de que forma? Trabalhando numa repartição pública, né? Dirigindo um departamento jurídico de uma empresa pública, né? Ou de uma empresa privada, prestando assessorias, consultorias, isso faz parte também da atuação de um advogado. Lembrando que no ano passado, 2020, foi incluído um dispositivo, que é o artigo 3º-A, colocando a atividade da advocacia como uma atividade especializada, quando o advogado ou a sociedade de advogados apresentar um notório, assim, for um advogado famoso, muito fera num determinado assunto, ou um escritório de advocacia famoso, especializado numa determinada demanda. Nesse caso, esse advogado ou esse escritório, essa sociedade de advogados, pode ser contratada com inexigibilidade de licitação. Ontem comentamos que seria uma dispensa. Não, não é dispensa. Entra nos casos de isso. E essa palavra é horrível. Inexigibilidade. Saiu. Pronto. E aí entra nessas situações em que você não se exige, né, o procedimento licitatório, a lei libera, mas desde que o advogado realmente ele seja notório, né, ele seja assim famoso, muito especializado num determinado assunto, e aí sim a administração pode contratá-lo, tanto advogados quanto contadores. Isso entrou no ano passado, tá? Beleza. O que mais temos que saber? Artigo 1º da nossa lei. Ele diz que o advogado postula em qualquer atividade da advocacia, determina que o advogado atue, né, oficie, postule, entre com ações em qualquer órgão do Poder Judiciário, né, em qualquer órgão do Poder Judiciário e também dos juizados especiais. A redação é a seguinte, ó. São atividades privativas da advocacia. São atividades privativas da advocacia. Item 1. Postular
em qualquer órgão do Poder Judiciário e juizados especiais. Então vamos lá, está dizendo no artigo 1º do nosso Estatuto que constitui atividade privativa, ou seja, só o advogado pode postular nos órgãos do Poder Judiciário e juizados especiais. O que aconteceu? Esse artigo 1º, de cara, já sofreu uma ação de inconstitucionalidade e a palavra qualquer órgão, a palavra qualquer, ela foi declarada inconstitucional. Então você vê no texto da lei a palavra qualquer, mas você tem que saber que essa palavra foi decretada inconstitucional, declarada inconstitucional, por quê? Porque temos exceções. No próprio juizado especial temos exceções, no juizado especial cível, nas causas até 20 salários mínimos, a pessoa ingressa, postula em juízo sem o advogado. Então não pode dizer que é uma atividade privativa, se é possível, numa ação até 20 salários mínimos, entrar sem advogado, tá? Assim como na Justiça do Trabalho, é possível postulação sem advogado, assim como um habeas corpus, muito embora o Estatuto fala do habeas corpus, aqui ó, parágrafo 1º do artigo 1º, não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus, né? A própria legislação, a própria lei já colocou essa exceção, mas não é só essa exceção, a gente ainda tem a questão dos juizados especiais. Por isso, no artigo 1º, a palavrinha qualquer, ela foi declarada inconstitucional. Então, constitui atividade privativa da advocacia postular em juízo, postular junto aos órgãos do Poder Judiciário e juizados especiais. Mas temos exceções? Temos exceções, né? Temos exceções. Como o habeas corpus, como nas causas até 20 salários mínimos lá nos juizados especiais, por isso que já arrumaram esse artigo 1º. Outro detalhe interessante aqui, ó. Os atos e contratos que constituem pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser registrados lá no cartório quando visados por um advogado. Olha que interessante, imagina quantas pessoas jurídicas você tem no mundo, né? Nossa, tantas empresas, tantas sociedades, sociedades simples, sociedades empresárias, enfim, elas só podem registrar o seu ato constitutivo depois de visado por um advogado. Tem que ter a assinatura de um advogado. E essa atividade advocatícia, gente, ela é judicial ou ela é extrajudicial? Extrajudicial, já é uma atividade extrajudicial, tá? Comentei com vocês já que apesar de ser uma atividade privada, né, o exercício da advocacia é considerado um serviço social e é considerado serviço público. Então, é uma atividade privada, desempenhada por um advogado, né, mas é considerada munus público, uma função pública. Tanto é que a justiça só é acionada, provocada através do advogado. É uma função essencial à justiça, muito embora exercida por um privado, né? Mas não deixa de ser serviço público de relevância, função social. Isso é tão bonito, né? Munus público. Outro detalhe importante, parágrafo 3º do artigo 2º do Estatuto. Parágrafo 3º do artigo 2º, o que ele diz? Que o advogado é inviolável no exercício da sua função, né? Ele é inviolável por seus atos e manifestações. Ou seja, quando você exerce advocacia, ou seja, quando você se expressa lá nas audiências ou numa petição, você tem uma imunidade de não ser processado, por exemplo, por calúnia ou difamação, tá? Então é uma garantia bem bacana, né? Uma imunidade que você tem, uma imunidade processual. Você não pode ser processado por calúnia ou difamação pelas coisas que você, da forma que você se expressa, né? Há pouco tempo a gente teve, né,
no Brasil, por exemplo, um deputado, né, que xingou o Supremo, coisa e tal, e ele foi preso, né, vai ser processado, inclusive, e ele também tem uma imunidade, só que eles entendem que ele praticou um crime, no caso um crime inafiançável, foi preso em flagrante, então caberia essa prisão. Vocês também têm mais ou menos esse tipo de imunidade, mas a imunidade de vocês é no exercício profissional. Vocês não podem ser processados por calúnia, por difamação. É uma prerrogativa, inclusive, dos advogados. A gente já vai ler nas prerrogativas no artigo 7º, tá? O que mais a gente destacou aqui para você desse primeiro ponto, então? Seguindo aqui, para eu não me perder, seguindo o nosso mapa, né, senão é muita informação, seguindo o mapa a gente não deixa nada de fora. Já entendemos que o exercício da advocacia pode se dar judicialmente ou extrajudicialmente. Judicialmente é postulando em juízo nos órgãos do Poder Judiciário, juizados especiais, né, defendendo os interesses do seu cliente, convencendo o juiz, né, do direito do seu cliente. Já pode também exercer a advocacia extrajudicial, que seria que tipo de atividade compreende esta advocacia extrajudicial? Atividades de orientação, atividades de aconselhamento jurídico, atividades de assessorias, de direções jurídicas nas empresas, tanto empresas privadas quanto empresas públicas. A direção de um departamento jurídico só pode ser feita por um advogado, né? Um emprego certo. E um exemplo bom da atividade extrajudicial da advocacia é justamente fazer aquele visto nos atos constitutivos das pessoas jurídicas. O contrato de uma pessoa jurídica só pode ser registrado depois que o advogado der um visto. Isso é uma atividade importante e é extrajudicial. As direções nos departamentos jurídicos das empresas, só advogado pode exercer aquele cargo, né? O que mais temos aqui? Assessorias junto a órgãos públicos, quando você é um assessor jurídico ou quando você tem um contrato de consultoria jurídica para uma empresa ou para um órgão público, são atividades administrativas, atividades extrajudiciais. O que mais temos aqui de interessante? Artigo 3º. O exercício da atividade da advocacia e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na OAB. Então, aquilo que eu brinquei, até ontem eu brinquei com uma aluna aqui, não fala que você fez a peça e deu para um colega advogado, para um advogado assinar, né? Não pode, porque quem pode exercer a advocacia? Apenas um advogado ou um estagiário legalmente inscrito na OAB. A prática de atos privativos de advocacia por profissionais e sociedades não inscritas na OAB constitui o que, galera? Exercício ilegal da profissão, né? Um exercício ilegal de profissão, você pode responder, inclusive, criminalmente, tá? É perigoso, então, isso, tá? E são nulos os atos praticados por pessoa que não está inscrita na ordem, ou como advogado, ou como estagiário. Esses atos são nulos, ok? Inclusive aqueles advogados que estão impedidos ou que exercem alguma atividade incompatível com a advocacia e vão lá e praticam algum ato privativo de advogado. Pelo fato de estarem impedidos ou incompatíveis, esse ato também é considerado nulo. Ó, vai. O advogado que fica inadimplente com a... Ele pode ser suspenso. E aí, se ele estiver com a sua condição suspenso, ele não pode advogar. E a suspensão vai de 30 dias a 12 meses, tá? Então ele pode ser suspenso. Se ele passou desse prazo aí, 12 meses,
continua inadimplente. Ele pode em algum momento perder a... ele pode ser excluído, porque assim, se você toma 3 suspensões, na 4ª vez que você reincide naquela infração, na 4ª já é caso de exclusão. Aí você é excluído da OAB. Sim, é reincidência numa falta já punida com, no caso, a anterior, que foi suspensão, né? Sim, qualquer prazo de suspensão, entendeu? Tomou uma suspensão, tomou mais uma suspensão, tomou outra suspensão. Ela perguntou qual, por exemplo, eu fiquei inadimplente 1 mês. A partir de quando você vai tomar suspensão? Eles te notificam, a OAB te notifica, aí você tem um prazo de 15 dias, se eu não me engano, é 15 dias para você pagar. Se você não pagar, aí responde um processo disciplinar com garantia do contraditório ampla defesa e a pena cabível, suspensão. Entendeu? Não é assim sumariamente, existe um processo disciplinar, né? Bom, o que mais temos aqui? Então vamos lá. A prática de um ato privativo da advocacia por pessoa não inscrita na ordem constitui exercício ilegal de profissão. Outro detalhe importante, são nulos os atos praticados por quem não está inscrito na OAB, né? E além de ser decretada a nulidade do ato, o sujeito ainda responde na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal pelo exercício irregular. Também são nulos os atos praticados por advogados inscritos na ordem, porém, no momento, eles estão como? Impedidos ou exercem alguma atividade incompatível com a advocacia, que depois a gente vai ver a diferença entre impedimento e incompatibilidade, mas nos 2 casos, se ele praticar algum ato, o ato é nulo. Também no caso dos advogados licenciados e suspensos. Então, quando ele está afastado, né, quando ele está licenciado, suspenso, ou exerce uma atividade incompatível, ou está impedido de exercer advocacia, se ele exercer qualquer ato, esse ato é nulo. E aqueles que não são advogados e praticarem algum ato privativo da advocacia, no caso dele, estará exercendo, né, ilegalmente a profissão de advogado e vai responder nas esferas por isso. Beleza, o estagiário. Quem pode praticar os atos privativos da advocacia? O advogado. E o estagiário, mediante supervisão do advogado, poderá exercer também advocacia. E há casos em que o estagiário pode praticar alguns atos sem a presença do advogado, mas sob a responsabilidade do advogado. Então, o advogado não precisa estar junto do estagiário, mas o advogado se responsabiliza. Quais seriam esses atos? Já caiu em prova. Petição adjuntada, carga de processo, tem mais um. Solicitar certidões, né? Então, ó, retirar e devolver processos em cartório, obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças e autos de processos em curso ou findos e assinar petições de juntada, tá? Então, esses são os 3 atos que um estagiário regularmente inscrito na ordem poderá executar sem a presença do advogado, mas sob a responsabilidade dele. E os demais atos, o estagiário estará sempre acompanhando o advogado. Tá ok? Questões de prova. Selecionei 2 questões de prova para você dessa introdução. A questão número 1 é de um concurso antigo, mas uma questão bem interessante. Vamos lá. O advogado Carlos é presidente da empresa XYZ, com sede no município que, em determinada data, a empresa é notificada para apresentar defesa
em processo trabalhista ajuizado por antigo empregado da empresa. No dia da audiência designada, Carlos apresenta-se como preposto da empresa, vez que dirigente da empresa e advogado por possuir habilitação profissional regular. Observados tais fatos, de acordo com as normas do regulamento, ó, eles foram lá, não estão no estatuto agora não, eles foram para o regulamento do estatuto, assinale a afirmativa correta. Eu até coloquei aqui, só que eu esqueci de ler. Olha aqui, artigo 3º do regulamento, eu vou ler para você antes de fazer a questão. É defeso ao advogado funcionar simultaneamente no processo como patrono e preposto do empregador ou cliente, tá? Então aqui na história o que aconteceu? O advogado é dono de uma empresa, um empregado processou a empresa, aí o Carlos se apresentou como preposto da empresa. E como advogado, já que ele é advogado, ele vai fazer a defesa da empresa. Então, advogado e preposto ao mesmo tempo, pode? Não pode. É proibido pelo artigo 3º do regulamento do estatuto. Então, nosso gabarito ficou qual aqui? Letra C. É vedada a atuação como preposto e como advogado da empresa ao mesmo tempo. Não pode, tá? Vamos lá, artigo 2º. Guilherme, essa aqui foi polêmica e é toda enroladinha, me ajuda aqui. O Guilherme, eu até tenho que anotar, gente, o negócio é tão enrolado, se eu não anotar no quadro eu vou me perder. O Guilherme, beleza? O Guilherme é bacharel em Direito. Então, bacharel em Direito. Show! O Guilherme é bacharel em Direito, não inscrito na OAB como advogado. Então, o Guilherme não é advogado. Ao se deparar com situações de ilegalidade que ameaçam a liberdade de locomoção de seus amigos César e João e com situação de abuso de poder que ameaça direito líquido e certo do seu amigo Antônio. Então, peraí, o César, aí tem os amigos César e o amigo João, né? O César e o João, o que eles tiveram, que tipo de direito foi violado? Do César e do João. Qual foi o direito violado? O da liberdade, tá? Qual é o remédio constitucional para proteger o direito à liberdade? Quando violado? HC, né? Habeas corpus, beleza. Então, para defender o César e o João, o correto é entrar com habeas corpus. Aí segue o baile aqui. O outro amigo dele é o Antônio, né? O Antônio, ele teve qual direito líquido e certo? Qual direito violado? O direito líquido e certo. Para defender o direito líquido e certo, qual é o remédio constitucional? Mandado de segurança. Show! Aí vamos lá. Guilherme, valendo-se de seus conhecimentos jurídicos, o Guilherme impetrou habeas corpus em favor de César, na Justiça Comum Estadual, habeas corpus em favor de Antônio, perante o TJ na segunda instância, e um mandado de segurança em favor de João. Então, peraí. Vamos lá, aí o que ele entrou? Ele entrou com HC em favor de Antônio. Peraí, então em favor do Antônio, o Guilherme entrou com acho que ele faltou algumas aulas de constitucional, né? Em favor do Antônio, ele entrou com um HC. Então ele entrou com um HC. Em favor do César, ele entrou com um habeas corpus, aí foi certinho, né? Aí com o César, ele entrou com habeas corpus. E com relação ao João, ele fez o que com o João? Não, mas isso, mandado de segurança. Aí ele faltou muita aula, gente. Aí com relação ao João, ele entrou com mandado de segurança.
Perfeito. Aí vem a pergunta. Considerando o que dispõe o Estatuto da Ordem acerca da atividade da advocacia, assinale a afirmativa correta. Aí, opção A. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César. Pode ou não pode? Pode, porque o direito violado foi liberdade, o remédio constitucional é HC. Ele, o Guilherme, que não é advogado, é só um bacharel em direito, pode entrar com habeas corpus? Pode, gostei dessa primeira parte. Mas não pode impetrar habeas corpus em favor do Antônio. Por que que ele não pode impetrar habeas corpus em favor do Antônio? Porque tem que ser, ele errou o remédio, tem que ser um mandado de segurança. E aí, nem entrar com mandado de segurança em favor do João. Não, porque em favor do João tem que ser um habeas corpus. Gabarito, letra A. Entenderam a questão? Bem enroladinha. Primeiro ponto importante, o Guilherme é advogado? Não. Ele pode entrar com habeas corpus? Pode, mas ele não pode entrar com mandado de segurança. Oi? Ah, então, tem toda uma confusão. O gabarito preliminar da banca foi B de bola, tá? Só que aí teve recursos e eles mudaram o gabarito para A. Eles embolaram tanto a questão que eles tiveram que trocar o gabarito, tá? Então, entenderam, gente? Tu tem que meio que desenhar aqui para não se perder. E eu me perdi de novo aqui, mas vamos lá. O Guilherme não é advogado, só bacharel em direito. O César teve liberdade violada junto com o João. O remédio certo é habeas corpus. E o Antônio teve direito líquido e certo violado. O remédio correto seria mandado de segurança. O Guilherme não pode entrar com mandado de segurança em favor de Antônio. Ele não é advogado. E ele entrou, inclusive, com o remédio errado. Então, a B diz, Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio? Já não poderia, porque em favor do Antônio tem que ser um mandado de segurança. Eles trocaram o gabarito deles. Eles também erram, meu filho, tá? Ok. O próximo assunto qual é, gente? A procuração. A procuração é um assunto interessante, tem previsão no artigo 5º do teu estatuto, boa noite, porque você vai atuar nos processos, tanto processos judiciais quanto administrativos, mediante uma procuração. Então você precisa de um mandato, a pessoa precisa te constituir, né, do poder de representá-la em juízo ou administrativamente também. Nos processos administrativos, eles também vão te exigir a procuração, tá? Então, diz o artigo 5º, olha lá. O advogado postula em juízo ou fora dele, então, cuidado, procuração não é só para processo judicial. Procuração também é para processo administrativo. Fazendo prova do mandato. Então, o advogado só pode atuar ali, né, só pode postular, só pode entrar em juízo ou administrativamente, atuar mediante prova do mandato, que é a procuração. Beleza, professora, tem exceções? Tem exceções. Quais seriam as exceções? Uma urgência, né? Uma situação tão urgente, que não deu nem tempo para redigir uma procuração. Então, o artigo também fala que, em caso de urgência, o advogado poderá atuar sem procuração, mas ele se obriga a apresentar uma procuração em que prazo? Isso cai na prova. 15 dias, tá bem? Administrativos também. Eu já me enquadrei, 15 dias. Eu já me enquadrei nessa história. Eu fui defender uma menina, tipo, ela me ligou em cima da hora. Raquel, eu vou sofrer uma oitiva, né, num processo disciplinar que eu estou sendo acusada de abandono de cargo. Pô, vai lá comigo.
Ela me avisou no dia, eu, tá, vamos. Aí cheguei lá, a comissão do processo disciplinar, de cara, me pediu a procuração. Aí eu falei que foi algo, sim, em qualquer, né, tanto no processo judicial, o inquérito policial, ele é um ato, um procedimento administrativo também. E nesses casos, é justamente, normalmente, é nas demandas administrativas que o cara te liga em cima da hora, né? Pô, com certeza. Mas aí é um caso urgente? Justificado. Porém, em 15 dias, você tem que voltar lá e apresentar, sob pena até deles não considerar aqueles termos que você acompanhou. Isso pode acontecer até nos processos que o cara junta aí lá no cartório, ele não bota um esquema, o advogado vai, tem que pedir prazo lá para o juiz para juntar de novo. É, porque foi falha do cartório. Acontece. Bom, o advogado não deve algo que está no Código de Ética agora. Agora, gente, eu saí do estatuto e eu fui lá para o teu Código de Ética. Tem o artigo 14 do Código de Ética que diz o seguinte, olha só, que tem a ver com procuração. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tem advogado no processo. Tá, gente? Isso não é ético, tá? Então, a pessoa já tem um advogado no processo. Isso acontece muito. Aí a pessoa chega até você e diz, ah, não estou gostando do advogado, o processo não anda. Poxa, tem como você pegar o processo? Você tem que dizer que não, que já tem um colega teu no processo, né? Mas aí nós vivemos uma crise de ética, por isso que vocês estão tendo aula de ética, né? Porque o jeitinho brasileiro de ser, muitas vezes, ele deixa a gente em situações ruins e a gente precisa desapegar desse jeitinho brasileiro, né? Isso em todos os ramos da vida, tá? Então isso é importante. Tem um colega no processo? Agora, olha o que diz o Código de Ética. Sem prévio conhecimento deste, então você não pode assumir o processo do colega sem o prévio conhecimento do colega, salvo por motivo justificável ou inércia, né? Motivo justificável, a inércia seria, né, do outro advogado, ou medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então, assim, você vai avaliar. A princípio, você sabe que é feio. O processo já tem advogado, não tem advogado? Então é feio você entrar, não é legal, não é ético. A primeira coisa que você pensa. Mas você tem que ouvir a pessoa, porque às vezes a pessoa pode estar desesperada, o advogado, ele... fazendo besteira. Isso aí, então tem que ouvir a pessoa, porque o advogado que ela constituiu, ele pode estar falhando no processo. E aí já é um motivo justo para você entrar com a procuração. Ou uma medida urgente e inadiável. Por exemplo, assim, ó, o cliente sabe que tem que fazer alguma coisa no processo urgente e não consegue contactar o advogado que ele constituiu. Aí, poxa, é justo que ele procure outro para, né, tomar aquela medida urgente. Uma medida urgente. Vai. Qual seria uma situação prática para... olha só, todo pedido de... você tem que fazer um pedido de prorrogação. Qual é o prazo? Qual é o prazo? 15. Você tem 15 dias para fazer algo. Se você tem algum motivo que te impeça de fazer o que você tem que fazer no prazo, você pode pedir o quê? Prorrogação. Você vai apresentar um motivo e pedir a prorrogação. Essa prorrogação fica a critério da autoridade. Não é você assim, senão colocaria, qual é o prazo? 30. Né? Se você tivesse automaticamente 30, ele colocaria, qual é o prazo? 30. Mas não é. Qual é o prazo para você juntar uma procuração que você não juntou no momento oportuno lá?
15 dias. Se você tiver algum motivo que te impeça de apresentar esta procuração no prazo de 15 dias, você tem que apresentar esse motivo para a autoridade e aí a autoridade, a critério dela, pode te conceder mais 15, porque o prazo não é 30, entendeu? É 15 mais 15 se a autoridade entender que o motivo que você tem para não ter apresentado é justo, né? Bom, o que mais temos aqui? Abandono de uma causa. Então, o primeiro ponto que eu te expliquei, você pode pegar a causa do outro? Não, é feio, é contra a ética da advocacia. No entanto, você vai avaliar o caso, vai avaliar. Se tiver um motivo justo para você atuar, se você entender que aquele teu colega está displicente, não está zelando pelo processo, pela causa, aquela pessoa realmente está sendo prejudicada pela atividade do advogado desleal, displicente, né? Você seria um justo motivo, ou uma situação muito urgente, aí você pode atuar, são as exceções. Abandono, o advogado não pode abandonar a causa, tá? O advogado não deve abandonar as suas causas, sendo recomendável que, diante de alguma dificuldade insuperável ou inércia do cliente, você faça o quê? Tipo, você pegou uma causa, mas você não quer mais tocar a causa. Ou porque o cliente é muito inerte, ele não te ajuda, ou você está cansado daquela causa. Qual é o correto? É não abandonar o projeto que você assumiu. Mas se você tiver algum motivo que, poxa, eu não quero mais conduzir esse processo, ou o cliente não te ajuda, você deve fazer o que com o processo? Abandoná-lo? Não. Você deve renunciar o mandato, tá? Você vai fazer um documento de renúncia da procuração. Isso também cai em prova. Como funciona isso? Vamos lá. O advogado que renunciar continuará ainda por 10 dias a representar o mandante, salvo se for substituído antes desse prazo. A notificação, você deve notificar teu cliente, tá? A notificação deverá ocorrer preferencialmente mediante carta com aviso de AR, comunicando após o juízo. Então, você faz um documento de renúncia, não exponha motivos, tá? Ó, a renúncia deve ser feita sem menção do motivo, cessando a responsabilidade do advogado, uma vez decorrido o prazo de 10 dias. Então, se por um motivo você não quer mais atuar naquela causa, não pode abandonar o processo. O artigo 15 do teu Código de Ética diz: não abandone o processo. O que vai fazer? Você vai fazer um documento de renúncia ao mandato. Você vai mandar uma cartinha com AR, aviso de recebimento para o teu cliente, informando, cientificando o teu cliente que está renunciando ao mandato e que após 10 dias cessa a responsabilidade do advogado. Lembrando que o advogado pode ter essa responsabilidade cessada antes, se a pessoa, se o ex-cliente já constituir um advogado antes desses 10 dias, tá? Não mencione o motivo da renúncia. Não precisa dizer que está de saco cheio dele, que ele é muito devagar, que ele não te ajuda. Não, não indique motivo para renúncia. Apenas diga que você, com base no artigo, menciona o artigo, qual artigo? 6º. Artigo 6º do regulamento da OAB, está renunciando ao mandato e após 10 dias não terá mais responsabilidade sobre o processo. O artigo é do regulamento, artigo 6º do regulamento. E o Código de Ética diz no 16, a renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos causados ao cliente ou a terceiros, mas isso enquanto você estava à frente do processo, tá?
Então, assim, o fato de você ter renunciado ao processo não te exime de responsabilidades, danos que você tenha gerado ao processo até a tua renúncia, tá? Então, olha que legal, sobre renúncia, você tem dispositivos no regulamento, no código de ética, então a gente vai trazendo tudo aqui de uma vez só, tá? O 16 é do código de ética, é uma mistura, tá? Vai, linda. São 10 dias, não fala 10 dias úteis. Quando não fala úteis, é porque são 10 dias corridos, tá? Isso é importante, tá? Extinção do mandato. Isso é outro assunto bem legal, já vi questão de prova. A pergunta é: o mandato de advogado, a procuração, prescreve? Imagina, você tem processos, gente, que fazem até, que debutam, né? Processo que passa de 15 anos na justiça, processos que às vezes demoram, processo de inventário enrolado, demora anos. Pergunta: a procuração prescreve? Depois de certo tempo, ela deixa de ter validade? Não prescreve. A procuração não prescreve. Aquela procuração, ela vai durar o tempo do processo. Então, se cair na prova, a procuração prescreve? Não prescreve, salvo se você no contrato que você firmar com o teu cliente, estipular um prazo de prescrição, tá? Então, se você quiser ter esse zelo, né, você pode colocar lá no contrato que você firma com o teu cliente que a procuração vai valer por tanto tempo, entendeu? Depois ela tem que ser renovada, né? Agora, se o contrato silenciar, aquela procuração vai valer até o processo ter fim, tá ok? Então aqui, ó, artigo 13 do Código de Ética. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Então, quando você se desincumbe da procuração, quando você renunciar, depois de 10 dias, né, aí você fica desimpedido, ou após concluir o processo, né? A revogação é por parte dele. Para vocês o termo é outro, é renúncia, tá? Bom, a conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que estavam sob sua guarda, bem como prestar-lhe contas de forma pormenorizada, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Artigo 12 do Código de Ética. Então vamos entender. Quando você se desincumbe da procuração? Se você renunciar depois de 10 dias, ou se o processo chegar ao fim. Aí você está desimpedido daquele trabalho. No entanto, quando o processo chega ao fim, você tem um compromisso ético com o teu cliente. Está lá no 12 do Código de Ética. Você tem que prestar contas para o teu cliente. Você tem que prestar contas. Você tem que devolver documentos que eventualmente você tinha, né? A pastinha lá do teu cliente, os documentos que ele deixou para você, algum bem, né? Então você tem que prestar essas contas ao teu cliente. Isso é teu dever ético, tá? O que mais? A revogação do mandato por vontade do cliente, tá? Ele cansou de você, tá lá no Código de Ética, artigo 17. A revogação do mandato por vontade do cliente não o desobriga do pagamento de verbas honorárias contratadas, que é naquele contrato que você firma com o teu cliente, e o advogado receberá o quanto lhe é devido de forma proporcional, né, no tocante à verba da sucumbência. Porque assim, gente, quando você entra com uma causa, você vai receber 2 honorários, a princípio, né?
o honorário contratual, aquele que foi convencionado por contrato, e ao final do processo, se você ganhar a causa, a parte que perdeu, o réu, ainda terá que te pagar honorários de sucumbência, né? E aí o que aconteceu aqui, ó? Vamos dizer que você estabeleceu um contrato com o teu cliente e lá no meio do caminho o teu cliente revoga a procuração e não quer mais o teu serviço. Ele se desobriga de pagar o que você trabalhou no processo até aquele momento? Não se desobriga. Isso aí valeria também na situação que eu estava falando. O advogado não pode pegar a procuração sem caso de urgência. Isso. Vamos supor que o cliente lá não está mais fazendo o seu serviço, vai lá, o advogado atravessa uma petição. Uhum. E toma o processo que é teu. Show. Caberia também essa questão dele não se desincumbir de pagar os honorários que foi contratado anteriormente? Mas é isso que eu falo, né? O que vai acontecer? Ele vai revogar a procuração porque ele vai colocar outro. O máximo, de repente, o que ele não fez contigo foi te avisar, mas de certa forma ele revogou a procuração, né? Tacitamente, não foi de forma expressa, mas revogou a procuração. Nesse caso, ele tem que te pagar pelo trabalho que você desenvolveu até aquele momento. Isso. Se você estabeleceu um contrato, tá? E se ao final, mesmo que o outro advogado toque, se ganharem o processo, você com o teu trabalho até um dado momento, e o outro advogado que entrou vai ganhar o processo, o juiz vai fixar a sucumbência. Nessa sucumbência, você tem uma farpela também. Vocês têm que peticionar para o juiz. Ó, eu atuei até tal fase do processo, eu tenho direito a uma parte proporcional daquela sucumbência. É que a gente tem que ser malandro, malandro não, aqui não é nem malandro, justo, né? Justo. Você trabalhou, poxa, você fez uma petição inicial, dá um trabalho, né? E aí depois para não receber nada. Sim, é o juiz que vai determinar. Você vai fazer um pedido para o juiz.